Olá pessoal, então a gente estava se preparando nas últimas aulas para a gente lidar com aqueles tais polinômios infinitos, né? Que apareceram quando a gente resolveu o EDO. E, né, para lidar com polinômios infinitos, a gente tem que lidar com somas infinitas. E agora a gente sabe exatamente o que é uma soma infinita, né? Porque quando tem esses três pontinhos aqui a mais, a gente sabe que aparecem somas infinitas, que na verdade aparece um limite aqui. É o limite das somas parciais, é o limite de uma sequência. Então agora a gente sabe o que é isso. Vamos falar um pouco mais então das séries de potências. Então lembrando que uma série de potências, ela tem infinitos coeficientes, né? A princípio. Inclusive, esses coeficientes podem ser zero a partir de algum momento, que é quando a gente tem polinômios, né? Mas pode ser que não sejam zero. Então as séries de potência, elas incluem os polinômios e tem muita coisa a mais aí. E a ideia é que você tem os coeficientes, né? Coeficiente de grau 0, de grau 1, de grau 2, de grau n, assim em diante. E você tem o x, que é uma variável. E para cada x que você fixa, você tem uma série numérica que pode convergir ou não. Tá? A gente diz que a série de potências converge com um certo valor de x, ou converge em x, quando você substitui aqui e essas somas parciais convergem. Beleza? E a ideia é que a gente quer enxergar essas séries como funções de x. Né? Então, ou seja, é uma função de x que para cada x que você coloca para calcular essa função, você tem que fazer um limite. O limite aqui, no caso, é o limite das somas parciais. Esse tipo de função, né, que a gente, dado um x, você calcula o valor dela com um limite, a gente já conhece, né? A gente conheceu uma função assim lá no cálculo 1, por exemplo, a função derivada. A função derivada é uma função que, para cada x, para calcular o valor da derivada num ponto, você tem que calcular um limite, que é o limite do quociente de Newton ou da razão incremental, como você queira chamar. Beleza? Então a gente fez isso lá no cálculo 1, então a gente sabe que, a gente conhece esse tipo de função que para calcular o valor dela num ponto x, tem que calcular um limite. A derivada é um exemplo disso. A diferença é que lá na derivada é o limite do quociente de Newton. Aqui é o limite das somas parciais. Beleza? Então você pode pensar isso, escrever o limite a esse limite aqui. Uma série de potências num ponto x é calculada obtendo o limite das somas parciais. Por exemplo, o exemplo mais simples que a gente tem disso é a série geométrica, né? A gente pode pensar a série geométrica como uma série de potências. Os coeficientes aqui são todos 1. C0 é 1, C1 é 1, C2 é 1, C3 é 1, todo mundo 1. Infinitos coeficientes não nulos. Beleza? Então, isso aqui não é um polinômio. E o que é o valor dessa função no ponto x? É o limite dessas somas parciais. No caso da série de potência, a gente sabe tudo, né? A gente sabe que esse limite dessas somas parciais dá isso aqui. Mas não é sempre, né, que dá isso. É sempre que a razão da série geométrica tem módulo menor do que 1. Tá? Então a gente mostra que para lidar com essas somas infinitas, para lidar com essas séries de potências, a gente tem que tomar muito cuidado. Onde é que o limite das somas parciais existe ou não? Onde é que ela converge ou não? Para valores de x tal que isso aqui converge, essa função tem um valor que é o limite da série. Para valores de x para isso aqui, onde isso aqui não converge, a série de potências não tem um valor. Como é que a gente fala disso? A gente fala de domínio da função, né? O domínio de uma série de potências é simplesmente os pontos onde isso aqui converge. Tá? Então
Então esse é o valor da série de potências naquele ponto, o valor para onde isso aqui converge. Se a série de potências não converge, a gente diz que o x não está no domínio da série de potências. Beleza? Então percebe que aqui quando a gente fala do domínio, parece que só tem uma informação aqui, né, que é os valores de x para onde a série converge. Mas quando a gente escreve assim, a gente está querendo saber todos os valores de x onde a série converge. Então, na verdade, saber o domínio é saber onde a série converge, que são os caras que estão aqui, e saber também onde a série não converge, que são os caras que não vão estar no domínio. Beleza? Então, o domínio te dá duas informações, onde a série converge e onde a série diverge. Porque onde a série diverge são os pontos que estão fora do domínio. Beleza? Um cara que está sempre no domínio é o x igual a zero. Por quê? Porque quando eu pego uma série de potências e calculo no zero, né, esses caras todos morrem, só sobra o C0. Que é aquela história que a gente já conhece de polinômio. Né? Um polinômio, quando a gente calcula no zero, dá o coeficiente constante. Série de potência é a mesma coisa. Quando a gente calcula no zero, dá o coeficiente constante. Então o zero está sempre no domínio. Se a gente pensar no intervalo da reta, o zero... Deixa eu fazer de zoom. O zero está sempre lá. Está sempre no domínio. Beleza? E a gente quer saber quais outros pontos estão no domínio e quais pontos não estão no domínio. Né? Na série geométrica, por exemplo, a gente sabe. Série geométrica, a gente sabe que os pontos entre menos 1 e 1 todos estão no domínio. Beleza? O 1 e o menos 1 não estão. E todo mundo fora também não está. Beleza? Que é esse próximo exemplo aqui. Domínio da série geométrica. É o x tal, que x o módulo de x é menor do que 1, que é esse intervalo aqui. Beleza? Então fique atento, porque às vezes você pode olhar aqui, mas essa função, se eu olhar para ela separadamente, ela está definida para qualquer x diferente de 1, né? Que para x igual a 1 você tem divisão por zero. Então o domínio dessa função aqui é todos os reais exceto 1. Só que lembra, a série geométrica só vai para esse valor quando o x está entre menos 1 e 1. Então, apesar do lado direito dessa igualdade fazer sentido para qualquer x diferente de 1, essa igualdade só vale para x aqui. Então é uma coisa que a gente vai ter que tomar sempre cuidado quando mexer com série de potências. Né? Onde essa expressão aqui, onde essa soma infinita faz sentido. Beleza? Esse tipo de cuidado a gente não tem que tomar com polinômio, porque se eu pego um polinômio de grau n, é uma expressão assim, só que acontece, os coeficientes zeram a partir desse n grande aqui. Beleza? E no caso de polinômios, quando você olha para o domínio, não tem problema para convergir, né? Sempre converge, você não vai ter uma soma infinita. No caso de polinômio, então, o domínio é todo mundo. Então, você tem lá a reta, o zero sempre está no domínio, e no caso dos polinômios, todo mundo está no domínio. Beleza? O domínio é a reta toda. Se você pensar em termos de intervalo, é o intervalo de menos infinito a mais infinito. Beleza? Vamos pensar nessa série de potências nova aqui. A gente não tinha pensado antes. Aqui os coeficientes da série de potências são 1 sobre n. Mas isso aqui não é a série harmônica, porque série harmônica é uma série numérica. Né? Aqui tem essas potências aqui. Ó. Isso aqui é uma série de potências. Quem é o domínio dessa série de potências? Quais são os caras que eu coloco aqui e essa série de potências converge? Bom, eu sei que o zero está no domínio, né? Mas está todo mundo no domínio igual a polinômio? É fácil ver que não, né? Se eu pegar o x igual a 1,
eu obtenho a série harmônica, e a série harmônica a gente sabe que diverge. Então, 1, com certeza, não está nesse domínio. O 0 está, o 1 não está. Beleza? E para a gente lidar com essas funções novas, essa série de potências, a gente quer essas funções novas para poder resolver mais EDO. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa para poder lidar com elas é saber o domínio. Você vai ter uma função, você tem que saber, a primeira coisa que você tem que saber é onde que essa função faz sentido. Beleza? Ou seja, a gente tem que saber responder melhor a questão de quando é que uma soma infinita converge ou não. Tá? A partir do momento que a gente sabe isso, a gente consegue trabalhar com séries de uma maneira muito parecida quando a gente trabalha com polinômios. Na verdade, a gente vai ver que saber o domínio de uma série de potências é a grande questão para lidar com série de potências. Uma vez que a gente sabe o domínio, o resto tudo funciona como se fosse polinômio, que é ideal, né? Porque polinômio é muito simples de trabalhar, então a gente vai ver que séries de potências também são muito simples de trabalhar, desde que você saiba o domínio. A grande diferença entre série de potências e polinômios é o domínio, que é justamente a questão da convergência, né? Da soma infinita. Por exemplo, como é que eu faço operações com séries de potências? Se eu tenho duas séries de potências, digamos essas duas aqui, com esses coeficientes Cn e os coeficientes Dn. Como é que eu vou somar a série de potências? Bom, eu vou somar como se fosse polinômio, somando os coeficientes da mesma potência, desde que o x esteja no domínio de ambas. Ou seja, desde que eu saiba já onde elas convergem, que é saber o domínio. Se essa converge e essa converge para esse valor de x, eu vou somar ela como se fosse polinômio. Tá? Aqui é a mesma coisa. Como é que eu pego uma série de potências e multiplico por x, ou uma potência de x? Você faz distributiva como se fosse polinômio, desde que x esteja no domínio, desde que x seja tal que essa série converge. Tá? Mostrar isso é simplesmente usar as propriedades que a gente viu de operações com séries. Como é que a gente soma duas séries? Se elas são séries convergentes, a gente soma somando as parcelas. Né? Agora, se eu somo as parcelas de duas séries de potências, eu posso botar o x elevado a n em evidência. Então, acaba sendo somar os coeficientes. Beleza? A mesma coisa aqui, se eu sei que essa série converge, como é que eu multiplico uma constante? Só fazer distributiva. Eu falo, mas x não é variável? X é variável, mas quando eu estou multiplicar por uma constante, é constante em relação ao n do somatório, né? Era uma constante que não se movia com n, essas constantes eu podia fazer distributivas. Então percebe que, com respeito ao n, o x é uma constante. Então, para multiplicar aqui, basta fazer distributiva. E quando é que eu posso fazer distributiva numa série qualquer? Quando a série converge. Que no caso da série de potências é quando o x está no domínio. Beleza? Então, sabendo disso, você consegue fazer manipulações, tá, de séries de potências, como a gente fazia com séries numéricas, de novo, desde que eu saiba que a minha série de potência converge. Beleza? Então você pode passar o x para dentro, aumentar o expoente, fazer manipulação de índice, beleza? Que a gente já fez antes. Tá? E você pode ver isso tanto na notação de somatório, quanto expandindo a sua série. Beleza? E aí, de novo, a gente pode fazer essas manipulações com infinitos termos, desde que eu saiba que x está no domínio. Aqui também. E saber se x está no domínio é saber se a série converge ou não. Tá? Então, por enquanto, a gente conhece
umas poucas séries que convergem, né? Que a gente sabe que converge. A geométrica, que a gente sabe tudo da geométrica, né? Sabe se converge ou não, para onde converge. Uma série que a gente sabe bastante informação também é a telescópica. E a gente conhece também a harmônica, né? Que a gente sabe que diverge. Mas, como vocês já perceberam, são exemplos bem específicos de série, né? Você pode ter séries você pode ter séries bem mais gerais. Então, pega uma série de potências. Que a gente quer olhar com uma função. Quando eu substituo o valor do x aqui para saber se converge ou não, ou seja, quando eu tento achar o domínio dela, pode aparecer muitas séries, né? Que não são necessariamente essas. Então a gente precisa expandir nosso repertório de séries que a gente sabe que converge ou não, para poder responder essa questão, para saber o domínio dessas novas funções que a gente vai usar logo em seguida para resolver aquelas EDOs que a gente não tinha conseguido resolver. Beleza? Então lembra que por que a gente sabe tanto dessas séries aqui? Essas famílias de séries que a gente viu? Porque a gente, nessas séries, a gente conseguiu olhar para as somas parciais dela. Né? Conseguiu entender muito bem como é que são as somas parciais. Porque saber se a série converge ou não é saber o limite das somas parciais. Para essas séries, as somas parciais são bem simples. Então, por isso que a gente sabe bastante dela. Em geral, as somas parciais não vão ser simples. E o que a gente vai tentar fazer é tentar fazer o que a gente descobrir, o que a gente pode conhecer de uma série sem olhar para as somas parciais. Olhando só para as parcelas. Só para isso aqui. Tá? O que a gente pode fazer para evitar olhar as somas parciais e olhar para as parcelas? Beleza? E a gente vai ver que assim, a ideia geral é que a gente vai tentar comparar séries que surgem das séries de potências. Né? Cada vez que eu fixo um x, surge uma série numérica. Né? O que a gente vai fazer são vários que a gente chama de testes de convergência. E a ideia é tentar comparar essa série, que não é necessariamente uma dessas, tentar comparar com uma dessas. Beleza? E a gente vai ver aqui que as mais importantes para comparar vão ser essas aqui e essas aqui. A geométrica e a harmônica. Beleza? São o padrão ouro das séries de potência, especialmente a geométrica. A geométrica é padrão ouro e vai dar praticamente todas as informações das outras séries. Mas para a gente poder fazer isso, a gente tem que saber fazer essa comparação. Isso vai ser dado por o que a gente chama de testes de convergência, que permite a gente olhar para as parcelas de uma série e tentar comparar elas com essas aqui. Tá? E toda a filosofia desses testes de convergência é evitar olhar para as somas parciais. Beleza? A gente vai tentar evitar olhar para as somas parciais e ver o que a gente pode concluir da série. Só que, ó, quando a gente fizer isso, a gente não vai saber para onde a série converge. A gente vai ver logo em seguida. Esses testes de convergência não vão dizer para onde, que valor é isso aqui. Tá? Eles só vão dizer se converge ou não. Mas é aquela ideia, né? Uma vez que eu sei que converge, aí faz sentido
tentar usar um computador ou uma calculadora ou algum método para tentar achar esse valor para qual ela converge. Ou, por outro lado, se eu sei que não converge, que diverge, não faz sentido usar calculadora ou computador nem nada para tentar achar esse valor, porque esse valor não faz sentido. Beleza? Então a gente passou esse tempo acostumando com somas infinitas, vendo que é uma coisa... Né, somas infinitas são bem escorregadias, nem sempre dá para fazer o que a gente está acostumado a fazer com somas finitas. E agora a gente vai partir para esses testes de convergência que vão permitir a gente saber se um monte de outras séries convergem, baseando em séries que a gente já conhece que convergem ou que divergem. Beleza? Um teste desse a gente já viu. A gente já viu o teste da divergência. Como é que era o teste da divergência? Para aplicar o teste da divergência é um teste muito simples, né? Se aplica em poucas situações, mas ele já tem essa filosofia dos testes de convergência, que é o seguinte: não olhar para as somas parciais, olha só para a parcela. No caso do teste da divergência, dizia o quê? Se as parcelas não iam para zero, então a série divergia. É uma conclusão que você podia tirar sem olhar para as somas parciais. Beleza? Então, que outros testes a gente tem? Bom, a gente tem um bocado de testes. Inclusive, é bom antecipar o fato que esses testes de convergência não vão cobrir todos os casos. É uma espécie de cobertor curto, né? Se você puxa para... faz umas hipóteses para tentar cobrir o caso, deixa de cobrir o outro. Faz outras hipóteses para tentar cobrir o outro caso, deixa de cobrir o caso anterior. Então são testes que você se aplica caso a caso, vai depender muito da cara da série. Então essa é a primeira característica dos testes de convergência, não se aplica a todos os casos. Outra característica é essa que eu mencionei, esses testes não vão dizer para onde a série converge, vão dizer só se a série converge ou não. Beleza? Então tem essa característica, não se aplica em todos os casos. E a última característica que vocês vão ver dos testes é que são muitos testes. A gente vai ver, acho que cerca de 5 testes de convergência. Então, como são muitos testes, não cobrem todos os casos, e tem casos também que mais de um teste se aplica, é muito importante vocês entenderem a ideia por trás de cada teste, ao invés de tentar ficar decorando esses testes. Se você tentar ficar decorando, vai confundir, vai se atrapalhar, não vai entender o que está acontecendo. É melhor vocês aprenderem a entender a ideia por trás de cada teste, e aí você vai saber quando é que dá para usar e quando é que não dá para usar. Beleza? Então isso só vai saber isso na prática mesmo. Só fazendo exercício, fazendo a lista, descobrindo cada situação que dá para usar cada teste. Vamos começar com um teste mais simples. É chamado teste da cauda. E o teste da cauda é uma ideia muito simples. A ideia é o seguinte: bom, a gente quer calcular o domínio, né? Então, se a gente quer calcular... Aliás, os testes de convergências todos, né? A gente quer calcular o domínio de séries de potências. Beleza? E aí, como para calcular o domínio de série de potências, percebe lá que para calcular o domínio disso aqui, eu não preciso saber para onde isso vai. Beleza? Eu preciso só saber se vai ou não vai. Ou seja, só preciso saber se converge ou não. Tá? E por enquanto as somas infinitas que a gente estava lidando, seja a geométrica, seja a telescópica e seja a harmônica, a gente sempre olhava para as somas parciais e via para onde as somas parciais iam. Né? Agora a gente está mudando a pergunta. A gente não quer saber mais para onde as somas parciais vão, porque a gente viu que isso é muito difícil. A gente quer só saber se vão ou não vão. Só saber se converge ou não converge. E isso é bacana em matemática, porque muitas vezes você tem que mudar a pergunta. Você está com uma pergunta muito difícil, que é saber se para onde as somas parciais vão. E eu, não, peraí, então eu vou ser um pouco mais modesto. Eu vou querer só saber se as somas parciais vão para algum lugar ou não. Não importa muito para onde, no primeiro momento. E aí quando você muda a pergunta,
Fica mais fácil de responder. É o que a gente vai fazer com esses testes. Tá? Então, o primeiro teste que deixa isso bem claro é que é o seguinte, se eu quero... Então, lembra que pega uma série de potências, substitui um x, vira uma série numérica. Certo? Então, esses testes todos que a gente vai ver são para séries numéricas, mas a gente quer aplicar para série de potências. Tá? Porque uma série de potências para um x fixo vira uma série numérica. E é o seguinte, eu quero só saber se converge ou não. Né? Então, se eu quero só saber se converge, essa soma infinita, não importa muito esses primeiros termos. Né? Esses primeiros termos, claro que vão mudar o valor da série, se eu incluo eles ou não, mas eu não quero mais saber o valor da série, eu quero saber se converge ou não. Então eu posso olhar só dos termos de um certo lugar em diante, que é o que está sendo feito aqui. Isso aqui é o que a gente chama de cauda da série. E o teste da cauda é simplesmente dizer o seguinte, ó, essa série aqui converge se e somente se uma cauda dela converge. Então, se eu posso, para analisar a série, eu não preciso analisar todas as parcelas. Basta analisar as parcelas a partir de um certo valor. Beleza? Isso é bacana porque às vezes as primeiras parcelas são complicadas, mas elas começam a ficar simples a partir de algum momento. Então, para saber se a série converge ou não, basta analisar a partir desse momento. Beleza? Esse é o teste da cauda. Que diz o seguinte. A série converge se somente se a cauda converge. Qual cauda? Qualquer cauda. Né? Cada cauda é quando você começa de um lugar diferente. E, claro, consequentemente, a série diverge se somente se qualquer cauda dela diverge. Então, a convergência da série, os primeiros termos, eles não influenciam, nem a divergência. E para ver isso, basta olhar as somas parciais, né, e perceber que se eu faço as somas parciais, a convergência ou não das somas parciais não vai ser ditada por isso aqui, vai ser ditada por isso aqui, que é justamente a convergência da cauda. Beleza? Então esse é o primeiro teste simples, mas já mostra pra gente essa filosofia de que se eu mudo a pergunta, não quero mais saber o valor, quero só saber se converge ou não. Tem coisas que facilitam. Não preciso olhar para a série toda, eu posso olhar para a cauda dela. Posso olhar para as parcelas a partir de um certo momento. Beleza? Esse é o primeiro teste. Quer dizer, o primeiro foi o teste da divergência, né? Então esse é um outro teste bastante simples da cauda. Agora vamos ver nosso primeiro teste mais bacana, mais interessante.